Talvez um outro ponto importante para a gente lembrar seja a homologação, né, dessa sentença arbitral nas diversas jurisdições. Mesmo que ela toque ou produza efeitos em várias jurisdições, a gente tem aí a Convenção de Nova York, que trouxe uma vantagem imensa vis-à-vis a homologação ou reconhecimento das sentenças judiciais, né? A gente tem matérias realmente limitadas, através das quais as cortes nacionais vão poder denegar o reconhecimento, vão poder não reconhecer aquela sentença arbitral internacional. Para as sentenças judiciais, a gente já não tem essa mesma facilidade. Pois é, além dessa questão que a Karen bem trouxe de enforcement, é importante pensar que quando a gente trabalha com propriedade intelectual, via de regra a gente tem mais de um direito aplicável a uma discussão. E isso é totalmente compatível com o universo da arbitragem, em que as partes podem escolher desde as regras aplicáveis ao procedimento. Então, por exemplo, estabelecendo que uma prova será ou não permitida num procedimento arbitral, se haverá ou não inversão de ônus da prova. Quando a gente fala de propriedade intelectual e, sobretudo, de situações de patente de processo, patente de produto, isso tem uma relevância enorme. A gente tem a discussão de lei aplicável ao direito em si, material, e lei aplicável a todo mais o universo da arbitragem, né? Então, isso confere grande flexibilidade de pensar resolver disputas na arbitragem. Acho que uma outra questão que a gente não pode esquecer jamais é a celeridade, né? Certamente um procedimento arbitral é muito mais célere do que um procedimento judicial, ainda mais aqui no Brasil, né? Nas situações que a gente está vivenciando atualmente no nosso judiciário. E para questões de propriedade intelectual, a celeridade, até pela velocidade com que as tecnologias são desenvolvidas e com que os contratos têm que ser cumpridos, vai ser uma vantagem muito grande também. Não sei se a gente poderia mencionar custos. Eu creio que sim, Natália. Eu acho que é mais barato, sim, em matéria de propriedade intelectual, a arbitragem. Com certeza, até porque a gente pensa em judiciário geral também, né? A gente pensa em judiciário em outras jurisdições, e a verdade é que a prova na propriedade intelectual é altamente sofisticada, é uma prova que depende de experts com multidisciplinaridade, a gente depende de químicos, biólogos, engenheiros, então isso encarece. Eu diria que os custos, eles estão relacionados não só também a questão do que a Karen falou, não só em relação a custos econômicos também, mas custos de oportunidade e custos de transação, né? O que se perde com uma disputa em jogo, quanto eu desvio profissionais que deveriam estar deslocados para a área afim, para uma solução de conflitos, porque eles vão ter que estar engajados. Vira e mexe, quando a gente trabalha com conflitos de software, conflitos de outra natureza, a gente desloca todo mundo que trabalhou no desenvolvimento daquela propriedade intelectual para trabalhar em provas, né? A gente tira a pessoa da área que ela realmente pode produzir. Então, pensar custos, pensar celeridade, considerando a vida útil da tecnologia, faz todo sentido. E a gente sabe, né, Karen, que no nosso universo, às vezes, o que a gente vê da parte contrafatora é que ela usa até o próprio tempo em benefício, né? Porque a gente vê que muitas das nossas disputas não têm interesses jurídicos por trás, tampouco interesses legais. O que a gente vê são interesses comerciais. Então, de repente, eu consigo ficar um pouco no mercado, eu crio o meu nicho ali e depois eu tomo outra estratégia comercial, ou seja, início eu gerei um prejuízo enorme para quem é titular de um direito e está tentando de alguma forma resolver aquilo rapidamente, mas está imbricado nas questões do judiciário, né? E lembrando também que se o árbitro tiver expertise suficiente, talvez a gente consiga até dispensar uma perícia, né? É verdade. Em matéria de propriedade intelectual. Imagina que a gente não ganha de custo e de tempo na resolução desse conflito. Então, certamente, aí é um ponto muito interessante. Mas eu acho que agora a gente tem que caminhar um pouco para o cerne do nosso tema, que é a questão da arbitrabilidade subjetiva e objetiva. Não sei, Natália, você quer começar aí a enveredar por essa seara mais complexa da subjetividade, da arbitrabilidade?